Nesta noite nós temos o privilégio de ter como orador o nosso irmão Roberto Barbosa. Ele está há cerca de um ano, né? Mais ou menos. Não fez um ano ainda, né? 4 meses, olha, tão pouco, parece que já faz algum tempo. 4 meses ele é o responsável pela área contábil na Associação Central Paranaense, membro da Igreja Adventista do Bom Retiro. Por enquanto, né? Que Deus abençoe, que Deus use mais uma vez, Roberto. Obrigado, Júnior. Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus, nas reflexões a respeito dos seus planos para a nossa vida. É bom vê-lo na igreja hoje, apesar de termos bastante espaço na igreja. Isso me leva a crer que os anjos estão se fazendo muito presente, porque eles ocuparam a maior parte dos lugares vazios aí. Que bom que você escolheu estar aqui hoje. Eu costumo dizer que não existe lugar melhor para estarmos do que na casa daquele que criou você. Então, estar na igreja é um privilégio que nós temos a oportunidade, numa quarta-feira, de dedicarmos um pouquinho do tempo para ouvir a palavra de Deus. E já que você veio aqui, eu gosto sempre de pedir que você participe da mensagem, se não falando, e se quiser pode fazê-lo também, mas pelo menos usando a sua imaginação, usando a sua capacidade criativa que Deus lhe deu. E neste momento eu queria que você pensasse no que é que lhe causa a maior preocupação hoje. Eu sei que a igreja acabou de perder uma pessoa muito querida, que é o locutor Elon Garcia, né? Membro dessa casa. E isso mexe com o coração da gente. Então, se alguém aqui é familiar ou próximo o suficiente, assim como boa parte de nós estamos sentindo a falta dele, talvez isso ocupe a sua mente hoje. Mas tirando o fato recente da perca do irmão Elon, o que é que lhe causa a maior preocupação na vida hoje? O que é que toma a maior parte do tempo das suas preocupações? Existe uma pesquisa que diz que em 80% do nosso tempo nós estamos preocupados com dinheiro. Estamos preocupados com o dia do amanhã financeiramente. É isso que ocupa o seu coração? É isso que ocupa a sua mente? Então eu queria que você, durante os próximos 10 segundos, pensasse, busque aí, o que é que tem feito você preocupado ultimamente? Tenho certeza que muitas coisas pairam no nosso coração. Talvez preocupações relacionadas à saúde, relacionadas a um conflito relacional, ou mesmo relacionado à sua condição financeira atual. Ou talvez a sua maior preocupação seja com a educação de seus filhos, eu não sei. Cada um de nós temos anseios em nosso coração que tomam parte daquilo que nós temos disponível de preocupação, de tempo, para pensar sobre o que fazer com essa preocupação. Quando nós olhamos na Bíblia, existe um texto que recentemente me chamou a atenção sobre esse aspecto. É um texto bastante conhecido e normalmente utilizado com outro viés, mas eu gostaria de usar o mesmo sentido, mas chamando a atenção para uma outra linha de raciocínio. Se você tiver a sua Bíblia aí, o livro de Mateus, no capítulo 24. Se alguém não tem a Bíblia e quiser, a gente pode providenciar uma. Se você não sabe onde é o livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. A segunda parte da Bíblia aí, é o primeiro livro.
Mateus, capítulo 24. Convido você a fazermos uma oração com a Bíblia aberta agora. Querido Pai, amado Senhor, muito obrigado porque temos a oportunidade de estarmos diante de Ti neste momento. E agora, com a Sua palavra aberta, podemos e queremos ouvir a Sua voz. Para isso, ó Pai, para que a nossa limitação humana seja superada, derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos compreender e ouvir a Sua voz. Capacita-nos para isso, é o que pedimos por Jesus. Amém. Esse é um dos textos talvez mais conhecidos que nós temos quando falamos da volta de Jesus, porque ele revela um momento em que Jesus faz algumas declarações para os seus discípulos, e estes, por sua vez, têm a mente cheia de preocupações. Se você é um judeu nesse momento aqui, e você tem a oportunidade de viver com Jesus, o Messias, o prometido, o aguardado, o que você mais anseia é que ímpios romanos deixem de entrar no templo a hora que eles quiserem. Porque se você se lembra, o templo para o judeu, ele talvez seja mais do que a igreja para nós hoje. Deus falou assim, olha, eu vou morar no meio de vocês. Edifiquem uma casa para mim, para que eu more no meio de vocês. Esse era o templo. O nível de santidade que os judeus tinham para com o templo era algo que era maior do que a vida deles. E enquanto dominados por Roma, não só a vida civil deles, mas a vida religiosa deles era agredida constantemente pelo palavreado, pelo agir, pelas leis que os romanos acabariam alterando de alguma forma. Então, Jesus tinha dito que o templo seria destruído. Como assim? Se Jesus é o Salvador da pátria, se Jesus é o Messias que veio para resgatar a dignidade judaica, resgatá-los da sua condição atual e trazê-lo para uma glória profetizada, como assim destruir o templo? Claro que esse é um pensamento nosso, e eu não estou querendo dizer que exatamente os discípulos pensavam nisso. Mas, a julgar pelas atitudes de alguns, nós podemos entender que algumas das expectativas e preocupações dos discípulos estavam sendo frustradas. E quando Jesus diz para eles, olha, e logo mais eu serei morto, eu serei sacrificado, eu serei crucificado, melhor dizendo. Aí sim que as preocupações deles são aprofundadas e jogadas por terra as suas esperanças. Se você se lembra daqueles 2 discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús, se eu não me engano, e eles conversavam sobre como pode, as coisas que aconteceram. E Jesus, quando ressuscita, chega perto deles e eles, tão preocupados com as suas decepções, não percebem que era o próprio Jesus que estava perto deles. Você consegue entender a profundidade da frustração de expectativas que eles tinham. Só então, quando eles estão sentados à mesa com Jesus, a forma como Jesus os serve, talvez vendo as marcas nas mãos, eles falam, escuta, você não sentia o coração arder enquanto ele falava? E então eles relembram então das profecias e dos ensinos de Jesus e correm para Jerusalém para dar o anúncio de que ele tinha ressuscitado. Mas o texto aqui, há uma preocupação dos discípulos no verso 1, a partir do verso 1, acompanhem comigo aí. Mateus capítulo 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele
os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus fala isso aqui para um discípulo de Jesus, para um judeu, ele estava dizendo que todas as expectativas, todos os sonhos dele seriam destruídos, talvez. Isso, eu imagino, causou preocupação nos discípulos. E isso causou nos discípulos um sentimento de perda, talvez. Um sentimento de desamparo. E aí, no verso 3, continua: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos. Eles fizeram, sim, uma associação da destruição do templo e o que aconteceria com o final, com os últimos dias. E a destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, está ligado com esse ponto aqui também. E a gente faz uma ligação direta deste evento, da tomada de Jerusalém, com os últimos dias da nossa terra, sim ou não? Esse texto nós podemos olhar com muita clareza a profecia do fim dos tempos aqui. Mas eu também percebo uma preocupação dos discípulos com como eles poderiam estar preparados para algo que eles nem tinham ideia que poderia acontecer, a destruição do templo, ou mesmo a tomada de Jerusalém, ou o fim dos dias, e muito menos da volta de Jesus. Porque se não era dessa vez que eles seriam libertos, quando seria? Talvez eles ainda estivessem preocupados com o reino daqueles dias, com a libertação do povo judeu do jugo romano, e não necessariamente com a libertação espiritual do Israel de Deus, que somos nós, somos eu e você. E o verso 4 diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Se eu estou perto de Jesus uma hora dessa, eu falo assim: não entendi. Eu quero saber quando é que essas coisas vão acontecer. E Jesus fala: olha, eu não quero que vocês sejam enganados. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. O verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 14. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. Jesus começa a narrar para os discípulos uma série de acontecimentos e parece que nós estamos assistindo o Jornal Nacional. Jesus começa a narrar uma série de circunstâncias em que eles viriam a passar, ou o povo de Deus viria a passar por amor do nome dele, e que deve preocupar a cada um de nós, sim, claro. Os sinais da volta de Jesus estão ao nosso redor em todos os momentos. E ele fala que o amor se esfriará de muitos por causa da maldade do homem. E parece que a gente vê isso quase todos os dias na TV. Só que a frase que eu gostaria de refletir um pouquinho mais detidamente é que Jesus está chamando a atenção deles. Você se lembra no começo do texto que Jesus disse assim:
Vede que ninguém vos engane. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, as nações entrarão em guerra. Mas não se preocupem com isso. Isso precisa acontecer. E vai dar reino contra reino, nação contra nação. Isso é só o princípio das dores. Não se preocupem com isso. Eu preciso voltar um pouquinho nos capítulos de Mateus. Se nós pegarmos aí a partir do capítulo 20, Jesus começa a passar uma série de parábolas e repreensões e falar das características daqueles que herdarão o reino de Deus, não é? O capítulo 23, especificamente, ele faz algumas admoestações específicas para os fariseus. Se nós fizermos uma leitura dinâmica aqui, você pode ler depois na sua casa, você vai reparar que Jesus está dizendo para os fariseus assim: olha, vocês ficam muito preocupados com o peso que vocês carregam no sábado, quando na verdade vocês esqueceram a essência do sábado. Vocês ficam preocupados em fazer orações altas, em voz alta, para que as pessoas percebam que vocês são santos. Vocês ficam preocupados em sentar na primeira fileira para serem vistos como verdadeiros adoradores. E Jesus vem dizendo para eles: essa não é a religião que eu espero de vocês. A partir do verso 13 do capítulo 23... vem falando de várias advertências que Jesus vem fazendo para os fariseus. E no verso 37 do capítulo 23, tem o famoso lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas e apedrejam os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará descoberta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. A preocupação de Cristo para com todos aqueles que seguiam o seu ministério não eram com os acontecimentos dos últimos tempos. Isso é importante para a nossa vida? Sim, ele mesmo diz, isso é importante que aconteça. A preocupação de Cristo para com os discípulos e para com a minha vida e para com a sua vida hoje é como está a minha e a sua vida espiritual. Se ela é condizente com assim diz o Senhor, ou se ela é preocupada com o que as pessoas estão vendo da minha fé. Por que você é adventista do sétimo dia? Por que você é um cristão? A Bíblia diz assim para mim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façai tudo para a honra e glória de Deus. Eu não quero dizer com isso que nós não devemos ter preocupações do nosso cotidiano. Por exemplo, uma das minhas maiores preocupações é de como melhor educar minhas filhas. Mas para que isso? Qual é a finalidade desta minha preocupação? É para que elas cresçam, fiquem inteligentes, se formem e tenham um salário bom para parar de depender de mim? Ou será que a minha preocupação deve ser em formar o caráter delas para que sejam verdadeiras adoradoras do Senhor? Se é essa a preocupação, qual é o caminho que eu vou traçar para a vida delas? Quais são as escolas que eu vou colocar para elas estudarem? A minha preocupação é em ter uma casa melhor. Amém, Deus seja louvado por isso. Para quê? Para que eu fique mais confortável, para que eu tenha condições de alguém que vem à minha casa e falar: nossa, que casa! Ou será que eu quero uma casa melhor para melhor receber aqueles
para quem eu gostaria de falar do amor de Jesus. Nós precisamos ter ambição. Nós precisamos cuidar dos nossos interesses, sim, desde que esses interesses estejam atrelados com aquilo que Jesus espera para mim e para a sua vida. Os discípulos estavam preocupados com a destruição do templo, sim, com a destruição de Jerusalém, sim, com a volta de Jesus, sim. E Jesus estava dizendo para eles: não se preocupem com os problemas da vida, porque eles existem. Dediquem ele para mim, deixe que eu cuido disso para você. Viva para mim e eu cuido de você. Essa noite você veio à igreja para ouvir Jesus dizer para você quais são os seus maiores anseios hoje. Deixa que eu cuido deles para você. O convite que Jesus faz hoje para nós é que nós podemos sim nos preocuparmos com a vida, desde que sejam preocupações voltadas para aquilo que Jesus quer para a sua vida. Será que as minhas preocupações estão me levando para mais perto das preocupações sobre a volta de Jesus? Aliás, a volta de Jesus é algo que importa para você. Aquilo que você faz no seu dia a dia, a faculdade que você faz, é voltada para a volta de Jesus. Os relacionamentos que eu tenho, eles têm a intencionalidade de falar que Jesus vai voltar. Será que a roupa que eu visto prega a verdade que Jesus vai voltar? Quais são os anseios do seu coração? Por que eu sou um desbravador? Por que eu sou ancião da igreja? Qual é a finalidade do meu ministério enquanto trabalhador da igreja? Se não for preocupado com a volta de Jesus, eu preciso rever algumas coisas aí. Eu quero educar bem minhas filhas, mas se não for pensando na volta de Jesus, eu tenho que rever isso aqui. Porque senão eu não estarei educando elas para o céu, estarei educando para outra coisa. Estarei educando para ser a maior cirurgião que existe na face da terra. Mas de que vale tudo isso se eu perder a vida eterna? De que vai valer tudo que eu possa dar para elas se elas perderem a vida eterna? Faz algum sentido? Quais são as suas maiores preocupações? Aonde está o seu coração? Para encerrar, gostaria de ler contigo Mateus capítulo 26, a partir do verso 24. Um pouquinho para trás aí. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quais são as suas preocupações? Verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir em glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quando você sai da igreja, quando você vai para a sua vida cotidiana, o mundo diz para você assim: você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, as pessoas devem procurar você para tudo, você deve ser o centro das atenções, porque você tem que fazer um peeling, porque você tem que pintar o cabelo não sei do quê, porque você tem que ter um carro novo, porque você tem que ter um sapato assim, assim, assado. E Jesus diz:
Essas coisas não devem preocupar o seu coração. O que deve preocupar o seu coração é que o evangelho do mundo está sendo pregado, e quando isso acontecer, virá o fim. E do que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Qual é a sua maior preocupação hoje? Eu oro para que a minha vida, para que a minha mente se desapegue das coisas que o mundo acha importante, para eu olhar para aquilo que Jesus acha importante. Esse é o meu pedido e é o meu desejo e a minha oração por cada um de nós nessa noite, para que olhemos mais para o que Cristo quer, em vez de olharmos para aquilo que o mundo quer. Porque para pegar o evangelho, Jesus só precisa de uma conexão de internet para pregar para o mundo inteiro que ele vai voltar. E o dia que isso acontecer, no que eu estarei pensando? Bela mensagem, nos desperta, nos prepara para recebermos a manhã gloriosa, a manhã de luz. Já está raiando, logo este rei virá. E então seu povo para o lar eterno ele levará. Vamos em pé finalizarmos com este louvor. Está raiando, logo o rei virá, e seu povo então para o lar eterno ele levará. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã Querido e amorável Pai, grato te somos, Senhor, porque em pleno meio da semana temos a oportunidade de ouvir a sua voz. Apesar de estarmos com o coração triste pela perca de um dos nossos queridos, que este momento também sirva para refletirmos que a sua vinda pode chegar para mim bem antes do que eu imagino. E quando eu abrir os olhos na manhã da ressurreição, que eu possa ver o meu Salvador vindo em glória para nos buscar. Querido Pai, que o Espírito Santo nos acompanhe a cada dia e a cada momento, fazendo com que as decisões do meu dia a dia possam estar voltadas
para os interesses do céu, antes de estarem voltadas para os meus próprios interesses. Porque queremos ganhar a vida eterna e abrir mão desta vida aqui. Queremos ter a vida contigo ao invés de ter a vida conosco. Capacite a cada um de seus filhos que aqui estão. E também aqueles que por algum motivo não vieram, e aqueles que mesmo sem motivo também não vieram, que a sua graça lhes alcance o coração e lhes seja estendido a graça salvadora de Cristo Jesus. Dá-nos agora um retorno feliz para os nossos lares. Em segurança é o que pedimos por Jesus. Amém.